Agora eu vou falar sobre um outro bloco bem interessante, na verdade um outro grupo de blocos interessantes. Eu tenho aqui um post, esse post aqui já foi um post teste, exemplo, criado. Inclusive eu criei uma nova categoria aqui, design gráfico, para poder colocar esse post aqui, porque é um post que tem mais conteúdo, então vai fazer muito sentido agora nesses blocos que a gente vai trabalhar, ok? Então eu tenho aqui bloco de formatação, temos algumas opções aqui. O primeiro, ou a primeira opção aqui de bloco é o bloco clássico. O que que ele faz? O bloco clássico, tá? E deixa eu pegar ele aqui e arrastar ele aqui para cima. Vou colocar ele lá em cima para poder fazer mais sentido. Ok. Agora sim, deixa eu arrastar ele para cá. Ok. Esse bloco aqui, ele cria um editor mais próximo do que era antes. Então, o editor clássico do WordPress, ele tinha essa pegada aqui. Então, assim, quando esse novo editor, o Gutenberg, ele foi lançado, muitas pessoas que já usavam o WordPress, eles instalavam um plugin que desativava esse editor aqui, que é esse editor Gutenberg, que é o que nós estamos utilizando no curso, para poder ativar um recurso que voltava ao que era, né? Então, muitos usuários faziam isso. E o que o WordPress ele permite aqui? É você utilizar o editor anterior, que é um editor mais simples, que tem todos os recursos que você precisa. Então, basicamente, os recursos que você tinha no editor anterior, você passa a ter aqui. Então, se você precisar trabalhar com o editor antigo, se você já trabalhava com o WordPress e quer trabalhar com o editor antigo, você pode trabalhar com esse bloco aqui. E aí você duplica aqui e vai criando o restante do conteúdo. Então você tem essa possibilidade de resgatar aquele editor, que é o editor convencional do WordPress através desse bloco, ok? Só que uma dica, utilize esse novo editor para você pegar a prática, ok? Voltando aqui para o bloco, né, para o subgrupo, ou melhor, para o grupo formatação, nós temos aqui agora a tabela. E a tabela faz o seguinte, ela cria uma tabela, né? A tabela para sites responsivos não é muito legal, porque a tabela é um recurso mais usual para dados tabulares. Por exemplo, uma tabela periódica. Você não vai conseguir criar uma tabela periódica responsiva. Até conhece, né? Até consegue, né? Mas é muito difícil. O que seria responsivo? Que se adapta a dispositivos móveis, né? Quando você abre o site, ele está naquele padrão ali para um smartphone, enfim. Já a tabela, ela é mais utilizada nesses casos, não uma tabela periódica, né, alguma tabela mais complexa, né? Só que você também pode trabalhar com tabela aqui, se houver essa necessidade, você tem esse recurso aqui. Quando você vai usar esse bloco, você tem a possibilidade já de cara aqui de determinar quantas colunas essa tabela vai ter e quantas linhas vai ter. Você pode configurar isso aqui, clicando em criar, a tabela ela já está criada. Porém, você não consegue ver muita coisa porque você tem que entrar com conteúdo. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, maçã e uva. Você vê que quando você vai digitando aqui, a tabela, né, ou melhor, a célula ela vai deslocando e vai imprensando aqui, tá vendo? Ela ficou maior, e aí eu posso colocar o valor aqui, quando você vai colocando ali, inserindo um conteúdo aqui dentro dessa célula, ela vai ajustando, tá? Vamos colocar aqui como se fossem valores, né? Mais ou menos, né? Vou colocar aqui. Nem sei se está esse preço não, tá? É apenas um exemplo, ok? Bom, maravilha. Então você vê que você tem a tabela aqui. Aqui do lado direito você pode customizar essa tabela. Por exemplo, esse recurso aqui, que é células da tabela na largura fixa, é interessante, porque a partir do momento que você seleciona, você pode até aumentar aqui o conteúdo que a tabela ela não vai aumentar, né? Ou melhor, a célula não vai empurrar a outra célula para a direita. Então, se você não tem essa opção habilitada, você vai digitando aqui, você vai empurrando lá. Mas se você habilita, você já não tem esse problema e as células elas ficam do mesmo tamanho, né? As colunas. Aqui em cima, nós temos dois estilos distintos de tabela. A gente tem um padrão e tem listras. Qual é a diferença? Que com a listra você consegue criar uma linha com uma cor e uma linha sem cor. Uma linha com uma cor e a outra linha sem cor e por aí vai. Então, se você for criando mais outras linhas, né, criando colunas e linhas aqui, você vai observar isso na prática. Por exemplo, como que eu faço para criar mais linhas, colunas, excluir e tudo mais? Aqui em cima ó, você tem esse recurso, onde eu posso adicionar linha antes,
adicionar linha depois, excluir linha, adicionar coluna antes, adicionar coluna depois e excluir coluna. Por exemplo, quero colocar mais uma coluna aqui. Então eu venho aqui, eu adiciono uma coluna depois. Coloquei uma coluna aqui, ó. E eu automaticamente, quando você faz isso, você adiciona um aqui também, tá? Então vamos colocar aqui quem é o fornecedor de cada fruta. Sei lá, o fornecedor, a pessoa responsável aí, né? Andrade, veio na cabeça agora. E aí você quer criar mais uma linha para a gente poder ver exatamente esse recurso aqui de listras, né? Para você conseguir observar. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui e eu vou adicionar uma linha depois. Olha, adicionei uma linha. Vamos colocar aqui um preço. Super inflacionar isso aí. Jânio. Então você vê que você vai intercalando as linhas com cor ou sem cor. Isso aqui é bem legal. Fica com um visual muito bacana. Ok? Eu vou clicar aqui em visualizar. E você observa aqui que nós temos aqui a nossa tabelinha aqui bonitinho. Ok? O que você pode fazer aqui também é configurar aqui as cores. Se você quiser modificar essa cor, então você pode escolher exatamente aqui. Tem algumas cores já pré-definidas, né? Esse verdinho, esse azulzinho e essa corzinha aqui que é um salmão, né? Então você vai clicar aqui em atualizar, depois a gente vai clicar aqui em visualizar e você vai verificar que aqui modificou, ok? Então as tabelas, ou melhor, o bloco de tabela, ela ajuda você a criar componentes quando você tem essa necessidade de criar tabelas aqui dentro dos seus posts, ok? Vamos em frente. Vou por aqui agora, formatação. Temos aqui verso. Verso é nada mais, nada menos do que uma formatação diferenciada quando você publica um post, né? Vou colocar aqui um texto qualquer que não faz nenhum sentido. Você vê que ele vai ter uma formatação aqui diferenciada, ó. Essa formatação aqui diferenciada ela é muito utilizada quando você quer criar um destaque em alguma parte do trecho, né? Então pode ser interessante porque ela não expande para baixo e aí cria essa barrinha de rolagem e você consegue colocar muita informação aqui. Vamos deletar esses blocos aqui. Ok. Temos aqui também código. Código é interessante pelo seguinte, se você tem um site de programação e você quer colocar os códigos, você pode utilizar esse bloco aqui para que esses códigos eles não sejam interpretados no HTML. Por exemplo, eu vou digitar aqui um código que é um heading, né? Você não precisa se preocupar e ter que aprender isso, é apenas um exemplo para ilustrar. Esse código aqui ele deveria criar um título, né? Só que nesse caso aqui específico ele não vai criar porque eu estou utilizando um bloco que é exatamente para isso. Você vê que ele coloca aqui e não interpreta isso como um título. Se você fizer de outra forma, via código, ele pode interpretar e aí você vai ter esse título aqui. Depois a gente vai fazer isso ao contrário e você vai entender. Ok? Mas é um bloco que principalmente para você colocar código é interessantíssimo. Tá? Bom, vou voltar aqui formatação. Nós temos aqui HTML personalizado. Bem interessante também. Eu vou fazer a mesma coisa agora. Eu vou colocar H1, teste de título, e vou fechar o H1. Isso aqui é HTML, então... Maravilha. Eu coloquei aqui H1, teste de título H1, vou atualizar, vou visualizar. E você vê que, diferente do outro, ele faz a interpretação daquele código. Então, ele transforma o código no que é. Ou seja, é um cabeçalho, é um heading 1. Só que, o que eu ensinei para você? Não podemos usar o H1. Então, apenas para eu não entrar em desacordo com o que eu mesmo falei anteriormente, então agora sim, é um H2. H1 já é o que está aqui, ó. O H1 é o título do post ou o título da página que o próprio sistema já tem aqui a tag H1. Então, eu não posso criar outros cabeçalhos H1. Ok? Então, você vê que esse bloco aqui, ele já faz a conversão do código para aquela propriedade, né? Então, nesse caso aqui, se você quiser trabalhar com desenvolvimento e digitar tudo livremente aqui através do código, você pode fazer também, mas você tem que ter conhecimento de desenvolvimento, ok?
Pré-formatado, ele também cria uma diferenciação visual, né? Se você coloca aqui qualquer tipo, eu posso colocar até mesmo código, ó. Ele também permite você colocar aqui o código, eu coloquei aqui um parágrafo e não um título, e você vê que ele cria aqui de forma pré-formatada, exibe sem fazer interpretação. Tá? A mesma coisa com cabeçalho. Vou colocar aqui H2. Ele também não vai interpretar isso daqui transformando no título. Ele simplesmente vai exibir. Isso também é muito utilizado para quem tem blogs e sites de programação e quer colocar o código ali para que ele não seja interpretado pelo navegador. Tá? Existem plugins de highlights que fazem isso de forma melhor, tá? Mas tem usuários que gostam de usar também esse recurso, tá bom? E temos aqui a citação. Bom, a citação você já viu. Uma citação onde você pode colocar aqui entre aspas e... Você pode colocar aqui uma citação ou uma citação de algum site, com uma citação de alguma pesquisa. Fique à vontade de acordo com as suas necessidades, ok? Atualizando aqui, você já consegue ver a citação que ela tem esse destaque visual. É importante dizer que aqui você também pode modificar os estilos, você pode colocar aqui padrão ou cor sólida, ele também tem aqui as suas peculiaridades. Então, nessa aula a gente finaliza aqui esse grupo de blocos que é bastante interessante, que é o grupo formatação. Tem alguns recursos aqui que só vão ser interessantes para determinados nichos de negócio, né? Um blog de programação ou desenvolvimento, ou um site de programação e desenvolvimento, ou que ofereça esse tipo de serviço e você queira criar conteúdo de programação ou desenvolvimento. Vamos em frente, porque na próxima aula a gente vai ver aqui elementos de layout.